A guerra civil na Síria completa 5 anos hoje, em meio a um processo de negociações de paz. A Rússia começou a retirar as tropas da Síria. A situação não é fácil. A ONU está negociando também em Genebra. Eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, o professor Bernardo Woll. Professor, obrigado pela presença. 5 anos já se passaram desse conflito, sangrento, as pessoas fugindo de qualquer forma da Síria, e não há a menor perspectiva nesse instante, mesmo com as negociações que nós já vimos, da ONU, a Rússia, que foi quem mais acabou intercedendo de alguma forma, mas não há a menor perspectiva disso acabar. Por quê, professor? No geral, existem muitos atores e interesses envolvidos em uma área que, historicamente, ela é bastante complexa, que é a área do Oriente Médio. Talvez, com essa intervenção da Rússia, que se iniciou em dezembro do ano passado e que ela começa a se retirar a partir de hoje, as perspectivas elas possam mudar um pouco. O que a Rússia fez, basicamente, ela conseguiu desbalancear uma situação que estava desfavorável para o governo da Síria, para as forças leais ao governo do Bashar al-Assad. Ela conseguiu desbalancear o jogo favoravelmente a Assad e isso pode auxiliar nas negociações de paz agora que foram retomadas em Genebra, na Suíça. E não é um conflito, professor, de um lado contra o outro. São vários lados dentro do mesmo país, né? Exatamente. É um conflito que, de certa forma, ele se iniciou com uma série de movimentações no contexto da chamada Primavera Árabe. Cada caso da Primavera Árabe, cada país, tem a sua particularidade. E no caso da Síria, começou como manifestações contra o governo, porém, interesses internacionais, particularmente de Estados Unidos e Rússia, também estão envolvidos, o que acaba dificultando mais a resolução desse problema. O senhor falou dos Estados Unidos, Por que os Estados Unidos não fizeram dessa vez como já fizeram outras 500 vezes, Chegaram, foram lá, invadiram. Não há interesse do governo Obama. Por que essa decisão dos Estados Unidos meio que se manter ali olhando de distante, apesar do caos que já foi instalado não só na Síria, evidentemente a Síria mais prejudicada, mas boa parte também da migração que houve para os países europeus? No caso do Barack Obama, não houve uma intervenção direta na Síria, porque a Síria não necessariamente ela representa um interesse estratégico prioritário aos Estados Unidos. O que o Barack Obama fez, basicamente, foi tentar deixar o governo do Bashar al-Assad sangrar, porque a ideia, o objetivo norte-americano era justamente a retirada do Assad. Não houve uma intervenção direta, até por conta do histórico norte-americano no Oriente Médio. A gente pode lembrar o caso do Afeganistão, o caso do Iraque recentemente, também a participação norte-americana na Líbia. Uma eventual intervenção norte-americana por solo na Síria, ela poderia ser mal vista no Oriente Médio e pelo mundo muçulmano em geral. Então, Barack Obama, ele meio que deixou o governo do Bashar al-Assad sangrar, através da atuação dos grupos de oposição, que são diversos, entre eles o chamado Estado Islâmico, e assim tentar deixar o governo cair. Porém, a situação ela acabou saindo um pouco de controle e os ataques aéreos americanos eles tiveram que ser, como eu posso falar, eles foram intensificados. Mas não houve nenhuma intervenção em solo, Não houve intervenção em solo porque é uma situação muito arriscada e porque os Estados Unidos também eles estão sem vontade política. Atualmente, eles não têm estômago, por assim dizer, para mais uma intervenção por terra no Oriente Médio. Professor, já está estabelecida a tragédia, Basta ver centenas de milhares de mortos, a migração em massa, crianças, mulheres, aquelas cenas terríveis que nós, infelizmente, nos acostumamos a ver. Tragédias e mais tragédias. O que mais veremos daqui para frente, professor, depois desses 5 anos que a batalha aparentemente continua? A questão ela não foi inteiramente solucionada. A retirada das tropas, da presença militar russa da Síria, ela vai começar a acontecer agora, embora a Rússia ela vá manter uma base aérea em Latakia e também a base naval em Tartus, e ela não chegou a derrotar de verdade os adversários. Não houve uma vitória absoluta sobre os adversários do governo. Então, essa situação de conflito ela vai continuar. Porém, a intervenção da Rússia ela pode auxiliar no processo de paz em Genebra e há perspectivas de que esse processo de paz ele possa ser bem sucedido. A gente não pode afirmar isso com 100% de certeza, mas a situação hoje ela está um pouco diferente das tentativas de negociação de paz realizadas no passado. Então, as perspectivas eventualmente elas podem ser
elas podem ser otimistas. E o Bashar al-Assad, no meio desse conflito, no meio desse terror, como é que fica a partir de agora? O Bashar al-Assad tem a posição norte-americana, que eles querem que saia, e ao mesmo tempo a Rússia quer que ele continue. Não necessariamente que ele continue, mas talvez o regime sírio, favoravelmente à Rússia, ele se mantenha. Inclusive, talvez a gente possa enxergar essa saída da Rússia também como uma forma de pressionar o Bashar al-Assad a fazer mais concessões em todo esse processo de negociação política. A perspectiva é que talvez ele se mantenha, mas ele tenha que fazer concessões para envolver mais grupos nacionais no governo da Síria, que tradicionalmente é governada pelos alauítas. Bom, tomara que de fato haja um consenso, uma negociação para que se chegue a uma paz que, nesse instante, 5 anos após o início desse conflito, dessa tragédia, né, parece ainda distante. Professor Bernardo, muito obrigado pela presença aqui no Band News TV. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.